todo leitor de pessoas. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Grande Área. Quinta-feira é dia de falar de futebol, hoje com um destaque para a Seleção Nacional, que se juntou para começar essa caminhada para o Euro 2020 e tentar revalidar o título. Portugal acaba por ter mais um ano com este título em função da pandemia. 5 jogadores falharam a concentração, já lá vamos perceber quem não esteve neste primeiro dia. Esta é também a semana em que o futuro de Sérgio Conceição tomou conta da atualidade esportiva, depois de até ter sido também avançada a data para a apresentação no Nápoles, agora parece mesmo perto da renovação com o Porto e por números muito altos. Esta noite ainda vamos ter tempo para falar, agora que já se acerenaram os ânimos, falar da Taça de Portugal e fazer o rescaldo mais distanciado da vitória do Braga frente ao Benfica. Mas antes de tudo isto, temos 4 fintas com os nossos comentadores habituais, o João Alves, o Bruno Prata, o Domingos Paciência e também o Rui Malheiro. Vamos então começar pelas fintas da noite e são de facto quatro fintas dos nossos comentadores e Domingos, vou começar por ti. Boa noite. Eu começo com uma finta que, como começaste também o programa a falar do assunto que tem dominado nos últimos tempos, a questão do Sérgio Conceição, da continuidade de Sérgio Conceição ou não, e não haja dúvida que depois do que se falou, e se tem falado, parece que pelos vistos o Sérgio Conceição vai continuar no Futebol Clube do Porto. É evidente que para haver esta continuidade, se concretizar, de certeza que terá havido também alguma exigência por parte do Sérgio naquilo que concerne à próxima temporada, porque, como toda a gente sabe, acho que o Porto este ano não esteve bem e é natural que terá que haver um reforço deste plantel, na qualidade deste plantel. E acho que é um tema que vamos falar hoje, de certeza, do Sérgio, portanto, mas pelo menos deixou-se falar do Nápoles, da Arábia Saudita, clubes por onde ele poderia sair. É sempre bom, é um técnico português ficar em Portugal, treinar o Porto, mas é um Porto de futuro e eu acredito de mudança. Bruno, a palavra é tua. Boa noite para todos. É uma vinta também, eu chamei-lhe o concílio à moda da bairrada, tem a ver com a reunião dos presidentes que aconteceu precisamente na minha ilhada. O que é uma boa notícia? Ver os nossos principais dirigentes sentados à mesma mesa, é um sinal de urbanidade, sabendo-se as questiúnculas que eles normalmente travam durante a época. Eu eventualmente teria escolhido outro local, designadamente para evitar que imagens em que os motoristas dos presidentes saíam com sacos de leitão, mas penso que ficou claro que a intenção daquele movimento é claramente deixar claro que querem agir sem intermediários, ou seja, sem a Federação e principalmente sem a Liga. É um puxão de orelhas, creio eu, aos responsáveis, principalmente da Liga, Pedro Proença, mas eu não tenho a certeza que daqui vá sair algo de absolutamente palpável. Eu lembro-me que há cerca de um ano os 3 principais presidentes de clubes de clubes portugueses tiveram uma reunião também, então com António Costa, e que foi promovida pela Federação, para estudar as condições de retoma, e a verdade é que não saiu de nada de muito positivo, pelo menos para os interesses dos clubes. Para além de ter desautorizado a Federação e principalmente a Liga, creio que por um lado, o Pedro Proença mostrou ter percebido ou ter sabido antecipadamente esta reunião, porque estou a recordar-me de uma entrevista que ele deu à agência Lusa, num tom claramente mais afirmativo e reivindicativo do que lhe era habitual, e entretanto também já foi marcada uma reunião da Liga para 2 de junho, se não estou em erro. Os temas que foram tratados naquela reunião e que foram considerados prioritários foi o regresso do público aos estádios, os quadros competitivos, fiscalidade,
apoios para o futebol profissional, o que não será fácil conseguir, estou em crer, e também a centralização dos direitos televisivos. Isto é que me causa alguma espécie, porque eu percebo que os três grandes eventualmente têm algumas dúvidas daquilo que vai acontecer em 2028, quando a centralização vai ser imposta por decisão governamental após negociações com a Liga. Já não percebo tanto que os outros clubes estejam a alinhar nisto creio que é um pouco sintomático que o Braga se tenha feito representar, mas não pelo seu presidente, António Salvador, que é um dos principais defensores da centralização de direitos. Ou seja, a menos que a questão relacionada com a centralização dos direitos passe por antecipar a data de 2028, o que me custa a crer, eu creio que a tentativa será de travar. E eu creio que isso não será bom para o futebol português de uma forma geral e não será principalmente bom para os clubes médios e para os pequenos. Mas os clubes quiseram, Bruno, e vamos já avançar para as outras fintas, quiseram de facto mostrar esse distanciamento em relação à Liga e à Federação? Principalmente em relação à Liga, creio eu. Porque a Liga é que é o patronato, é que é o órgão que representa os clubes. Creio que isto pode ser um sinal de que irá ter reflexo eventualmente nas próximas eleições da Liga, mas não estou totalmente seguro disso, porque já vi Pedro Proença completamente desenganado no que diz respeito à manutenção no lugar e logo a seguir ser reafirmada a sua posição. Há alguns clubes que se têm mantido... E ter um apoio amplo. Sim, relativamente amplo, embora com também um apoio, uma oposição substancial. Mas no que diz respeito à Liga, nós já fomos surpreendidos com protacandidatos que se pensavam praticamente eleitos e que na véspera das eleições perceberam que tinham sido ultrapassados pela esquerda. Vamos, João Alves, a essa finta da noite. Boa noite. Boa noite, Inês, e ao Domingos, ao Bruno Prato, ao Rui Malheiro e a todos os telespectadores. O meu tema é realmente uma finta, portanto é o Vira do Minho, e eu acho que o Vira do Minho foi muito bem interpretado pelo Vizela e pelo Braga, pelos seus técnicos e pelas suas equipas técnicas e jogadores, portanto o Álvaro Pacheco e o Carvalhal estão de parabéns. O Álvaro Pacheco e o Vizela, porque viraram realmente, desde a 9ª jornada, viraram os adversários até que lhe foram cabendo até ao final do campeonato, e o Carvalhal virou o Porto e virou o Benfica e realmente conquistou a Taça de Portugal de uma maneira brilhante. Portanto, os meus parabéns a ambos. Fizeram jus, portanto, à dança tradicional do Minho, que é o Vira. Obrigada, João. Falta a finta do Rui. Boa noite, Rui. Sim, boa noite a todos. Eu vou para uma recordação, também uma finta, obviamente, porque hoje faz 34 anos que o Futebol Clube do Porto conseguiu o seu primeiro título europeu para uma geração, que é a minha, é do Domingos, do Bruno também. Foi a primeira vez que vimos uma equipa portuguesa vencer uma Taça dos Campeões Europeus e, sobretudo, falámos de um tempo em que o futebol português não era tão crispado e em que adeptos dos outros clubes festejaram a vitória do Futebol Clube do Porto, como eu creio que deve ser sempre, nomeadamente nesta questão. Queria aqui sublinhar, obviamente, o calcanhar do Madjer e a jogada absolutamente magistral que está na origem do 2-1, e cá está a imagem, que eu creio que é do Bruno Neves, e saudá-lo aqui, porque já está na casa dos 80 anos e é um fotógrafo com uma obra absolutamente espantosa, e creio que esta fotografia é dele e vale a pena. Exatamente, vale a pena aqui mandar um abraço ao Bruno e, sobretudo, também salientar alguém que está por trás deste êxito, para além, obviamente, da estrutura do Futebol Clube do Porto, que é Artur Jorge, muitas vezes esquecido, mas foi o primeiro treinador português a conquistar uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, com um mérito indiscutível, mérito esse que deve ser sublinhado também nesta final, em que o Futebol Clube do Porto abordou o jogo até numa estrutura em 4-4-2, mas depois não teve medo de ir para cima do adversário em desvantagem no marcador e até abdicando da sua linha de 4 para poder ter um jogo mais ofensivo e chegar com mais contundência às zonas de finalização. E creio que sim, que aqui também faz todo sentido deixar uma homenagem sentida ao Artur Jorge, que do meu ponto de vista é o treinador português mais injustiçado da sua história. Vamos falar então, como prometemos, no início da Seleção Nacional, que começou hoje a preparar o Europeu, a concentração na cidade do futebol. Portugal vai defender o título que conquistou em 2016. Esta tarde tivemos André Silva a falar com os jornalistas. A Seleção Nacional está novamente unida. Os olhos estão no Europeu
e num grupo difícil com França, Alemanha e Hungria. Sempre conseguimos desfrutar melhor de jogos complicados e de jogos que apresentam uma certa dificuldade. Acho que é algo bom e acho que é capaz de trazer o melhor dos jogadores. André Silva e Ronaldo marcaram juntos 65 golos esta temporada. No ataque pode estar uma das forças da equipa portuguesa. Pelos números, a época que em conjunto que eu e o Cristiano a nível de golos fizemos é enorme e é algo que nos sentimos motivados, como eu já disse várias vezes, mas acho que o importante agora, o futebol é muito o momento e é importante pegarmos nessa força e trazermos para aqui para a seleção. Até porque o avançado do Eintracht Frankfurt diz que está na melhor forma da carreira. Venho motivado e confiante da época que eu fiz, algo que me orgulho e que me traz ainda mais confiança e motivação para dar o meu melhor pela seleção e para encontrar os desejos da seleção que está em primeiro lugar. Portugal começou a preparação para o Europeu com 5 ausências. Gonçalo Guedes está infectado com a Covid-19, Bruno Fernandes jogou a final da Liga Europa pelo Manchester United, Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vão jogar a final da Liga dos Campeões pelo Manchester City. Foi assim o primeiro dia da Seleção Nacional. Passamos à conversa com os nossos comentadores. Rui, vou começar por ti e por pedir-te aquilo que é a tua perspectiva para este Euro 2020, que se joga em 2021, por tudo aquilo que todos nós conhecemos. Como é que vês esta seleção, relembrando aquilo que foi o Euro 2016 e que distância é que temos de uma coisa para a outra? É ou não uma melhor seleção? Tem ou não melhores opções? Qual é a tua perspectiva? É uma seleção claramente mais rica em termos de opções em relação àquilo que nós tínhamos em 2016, mais soluções de qualidade por posição, e isso parece-me absolutamente importante. Agora, é uma seleção que todos nós sabemos que em 2016 atingiu um objetivo europeu fiel a um ideário de jogo que me parece que não poderá ser repetido em 2021, tendo em conta uma perspectiva de sucesso. É preciso fazer outro tipo de coisas. Para além disso, temos de ter em atenção que esta seleção, em 2016, na fase de grupos, teve 3 empates e, neste caso, em 2021, terá pela frente um grupo extraordinariamente difícil. Ou seja, terá a França e a Alemanha no seu grupo, e é bom recordar que em 2016 era um grupo muito mais acessível, com Islândia, Áustria e a Hungria. E a verdade é que repete a Hungria, mas temos a Alemanha e a França. Portanto, eu creio que é preciso ter os pés bem assentes na terra em relação a uma eventual renovação de um título europeu, como tenho ouvido falar nos últimos tempos. É bom recordar que apenas a Espanha conseguiu revalidar em 2008 para 2012 um título europeu. Agora, aquilo que me parece é que Portugal tem condições para passar a primeira fase e depois disso, aí sim, entrar numa fase mata-mata em que tudo pode acontecer. Agora, não me parece, tendo em conta também o potencial das outras seleções e olhando para o potencial da nossa seleção, que seja legítimo, e não vou entrar naquela tipo de expressão que o nosso selecionador muito utiliza, o candidato ou o favorito, mas creio que Portugal obviamente não é favorito à conquista do título. Desta vez, Bruno, o Fernando Santos não quis apontar uma data de regresso. Isto tem alguma leitura para ti? Queres gerir as expectativas de outra forma? Não, ele disse que eventualmente poderia fazê-lo no decorrer da prova. Então não acredito que isso tenha grande significado, como não acredito que a forma de jogar de Portugal vá mudar de forma muito carregada, muito substancial. Eu concordo com o Rui, acho que esta seleção tem essencialmente mais talento do que a seleção que foi campeã da Europa. Vamos ver se isso se reflete em termos de resultados. Creio que Portugal está a pagar a fase de qualificação menos competente, porque se tem sido mais competente não estaria neste grupo. Portugal leva com a França e com a Alemanha precisamente porque não fez um apuramento escorreito. Logo, desta feita não houve grande polémica no que diz respeito à lista de 26 jogadores e Fernando Santos chamou 26, aproveitou o alargamento que foi dado pela UEFA. Nem todos o fizeram. O Luís Henrique, o selecionador espanhol, decidiu que só leva 23. Outros começaram por convocar 30 e tal jogadores e vão
cortar agora alguns nomes na véspera do europeu, creio que é uma decisão ainda pior. Não foi uma decisão polémica, como estava a dizer, mas desde logo teve um dado que eventualmente pode vir a ter reflexos, que é a aposta em apenas 3 centrais. Fernando Santos explicou que o fez porque confia que Palhinha, William e Danilo podem vir a ser utilizados nessa posição, e este dado é importante porque temos Pepe com 38 anos e temos José Fonte com 37, ou seja, 2 jogadores já algo veteranos, mas eu recordo-me que antes do Mundial da Rússia o Danilo estava para ser experimentado nos jogos de preparação a titular enquanto central, precisamente a pensar na sua utilização também como titular durante o Campeonato do Mundo. Isso acabou por não acontecer porque ele se lesionou, teve uma lesão grave no tendão de Aquiles, e a experiência nem sequer acabou por ocorrer, e entretanto também o Ruben... O Fernando Santos também disse que não vê Danilo como um central, quando lhe perguntaram se ia jogar com 3 centrais. Sim, mas isto que eu estou a dizer, tenho a certeza que estava prestes a acontecer. Portanto, sim, eu estou a falar nesta conferência de imprensa, sim. Sim, ele pode não ver, mas ele sabe que o Danilo, durante esta época, foi utilizado muitas vezes a central. Aliás, ele já tinha feito até comentários sobre isso. Claro, e ele próprio já pensou utilizá-lo a central. Portanto, não, eu creio que a haver necessidade de um médio jogar a central, será o Danilo, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Só até por uma nota, Bruno, porque a Inês tocou bem, até foi um assunto que nós falámos depois no pós-convocatória. Quando foi feita a pergunta se Portugal iria jogar com 3 defesas centrais, obviamente Portugal nunca irá jogar com 3 defesas centrais, porque só tem 3 defesas centrais convocados. Obviamente, independentemente de qualquer adaptação que poderia ser utilizada, mas não será utilizada. Portugal vai jogar com uma linha defensiva de 4, isso não há qualquer dúvida em relação a isso. Eu também acho que é o Danilo por outra razão, porque acho que o William não tem exatamente as características, as melhores características para a posição, e também porque acho que o Palhinha está num momento que exige a sua titularidade. Não tenho a certeza que o Fernando Santos tenha a mesma opinião, mas é esta a minha. Por outro lado, foi chamado Pedro Gonçalves, um jogador que não podia ficar de fora, e não tanto pelo que fez nas últimas semanas, mas pelo que fez durante toda a época. Creio que o Fernando Santos olha para ele enquanto ponta de lança, um Fernando Santos que chama 8 médios, e isto confirma o que acabei de dizer no que diz respeito à utilização que deverá ser dada a Pedro Gonçalves. Por outro lado, chamou talvez a questão mais polémica da convocatória, chamou também o William, que foi utilizado em apenas 1404 minutos pelo Betis. O Fernando Santos admitiu que essa chamada pudesse suscitar algumas dúvidas, mas eu, nesse ponto, concordo com o selecionador. Eu acho que o William tem características completamente distintas de todos os outros médios. Foi essa a justificação. É exemplo do que acontece, por exemplo, com o Renato Sanches, que no que diz respeito aos números 8, por exemplo, que é um jogador capaz de queimar linhas eventualmente... Tem um tempo de utilização relativamente similar ao do William Carvalho. Sim, mas também percebo a chamada do Renato, porque... Aposta em jogadores com características diferentes. Claro. Por outro lado, creio que a lesão do Pedro Neto acabou por ajudar a resolver um problema, porque eu não acredito que o Fernando Santos fosse para o Campeonato da Europa sem nenhum jogador do Futebol Clube do Porto ou do Benfica. E esta lesão, que é má para a seleção, porque o Pedro Neto poderia ter um papel importante, acabou por permitir a chamada de Rafa e a possibilidade de cumprir a cota do Benfica, uma vez que o Pizzi, face à longa lista de médios presentes, teria sempre mais dificuldades. João Alves, tendo em conta que parece mais ou menos consensual que a seleção tem uma melhor seleção, ou uma melhor equipa, em 2021 do que tinha em 2016, olhando também para aquilo que é o grupo onde a seleção está este ano na prova, é razoável pedir o quê a Fernando Santos e a Portugal? Bem, eu sinceramente não sei se temos melhor seleção do que há 4 anos atrás, do que no último europeu, porque a grande verdade é que foi a única equipa portuguesa até hoje, e já tivemos grandes, fabulosas equipas, e foi a única que foi campeã da Europa. Aquilo que eu penso é que realmente temos... Também foi a única que beneficiou da alteração no regulamento que permitiu que fôssemos apurados no 3º lugar, beneficiando do facto de sermos um dos melhores
terceiros, um dos 4 melhores terceiros classificados. Então, mas isso, essa parte, que é a parte depois que é aquela estrelinha, também faz parte do jogo. Claro, isso aliás, isso acabou por nos beneficiar depois no resto exatamente. Agora, do caminho. Aquilo que eu penso é que, em função dos adversários que temos pela frente, o grande campeonato, portanto, portanto, é muito difícil, vai ser a primeira fase, vai ser crucial e, portanto, nós, depois da primeira fase, aí posso dizer com toda a sinceridade, ou passamos a favoritos, ou será a decepção, portanto, generalizada, como é óbvio. Eu acho que Portugal tem realmente um grande lote de jogadores, os jogadores de meio campo, muitos, aliás, como sempre é apanágio do jogador português, o jogador de meio campo, portanto, os portugueses são por norma, portanto, centrocampistas, a maior parte dos jogadores. Aquilo que eu posso dizer, no que respeita, e estou de acordo com o Bruno Prata, no que respeita à escolha só de 3 centrais, portanto, os jogadores estão habituados, embora o Danilo tenha jogado alguns jogos no PSG e tem, portanto, qualidades para fazer esse lugar, conheço bem, porque, portanto, já treinei no Sub-19 do Benfica e, portanto, até utilizei também nesse lugar, mas a verdade é que foram 3 centrais convocados. Há realmente na minha opinião, terá sido aqui o único pecadilho no que respeita à convocatória, muitos médios centros. Falta, por exemplo, do meio campo para a frente, um verdadeiro esquerdino. Era o Pedro Neto. Como? Era o Pedro Neto, se não se tem lesionado. Não é o Pedro, não é o miúdo do Sport, por exemplo, acho que à esquerda do Nuno Santos, por exemplo, é um jogador que podia entrar nessas contas, porque está habituado a jogar portanto, no Sporting com o seu parceiro de trás, com o Nuno Mendes, e, portanto, seria uma opção. Mas os jogadores realmente de meio campo são inúmeros, e é evidente que não vão poder jogar todos, a não ser que, e parece a mim que será essa a ideia do Fernando, que o Danilo, digamos que foi escolhido como central e não como jogador de meio campo. Domingos, se olharmos para a convocatória de Fernando Santos, há 11 jogadores de 2016, podemos fazer este exercício, pensar nos que chegam ou nos mais novos, podemos pensar em Pedro Gonçalves, qual será o papel, tendo em conta até que o selecionador disse que o que esperava dele era que ele desse à seleção aquilo que deu também ao Sporting, portanto deixando aqui aberta a porta para ele poder de facto ter um peso importante na equipa, mas tendo em conta esta gestão dos mais antigos, dos mais experientes com os mais novos, que equipa é que vamos ter? Por exemplo, Renato Sanches, Rafael Guerreiro, Fonte, terão que lugar nesta equipa, que foram campeões em 2016, ou haverá outros que lhe tomaram o espaço? O ideal será ter este misto de experiência com juventude, mas é natural também, e sabemos perfeitamente que há jogadores que nesta altura serão mais titulares uns do que outros, e em função daquilo que foi este campeonato e da forma como acabou o campeonato, nós quase que fazemos a equipa da frente para trás, não haja dúvida que fazemos a equipa da frente para trás, que é, quem é que joga primeiro? Cristiano Ronaldo. E em que lugar? É importante perceber em que lugar. Mas, Bruno, disso depende de muita coisa. Pronto, também. Mas é assim, vamos fazer a equipa da frente para trás. Cristiano Ronaldo, titular indiscutível. Depois temos o Diogo Jota e o Bernardo Silva, que à partida serão os dois alas. E o André? Que André? O Silva? O André Silva. Tenho dúvidas. A Inês diz bem, temos muitas soluções. Temos homens com golo neste momento na seleção. Pedro Gonçalves, André, o quarto Cristiano. melhor marcador da Europa. Bruno, então o Pedro Gonçalves ainda menos espaço terá com Cristiano Ronaldo com o André Silva. Portanto, se formos por essa ordem de ideias... Por isso eu falava na posição do Cristiano Ronaldo. Aqui a questão é que Portugal, da forma como vai jogar, eu concordo com o Rui, que é natural que no primeiro jogo haverá maior favoritismo e teremos que jogar de outra forma em função do adversário, porque somos mais fortes, somos melhores e assumiremos... fora, Domingos, que é importante salientar porque é em Budapeste o jogo. Pronto, e teremos que assumir mais o jogo. Sem dúvida. Agora, é evidente que com a Alemanha e com a França poderemos, se calhar, ter que fazer, em determinados momentos do jogo, ter a postura que tivemos no último europeu, mais defensivos e mais em transição e a limitar mais os espaços às equipas que têm grandes jogadores, como a Alemanha e como a França. Agora, temos muitos médios, 2 só é que vão jogar, para 8, 2 é que vão jogar, quem é que vai jogar, quem é que acabou melhor. É verdade que o Fernando Santos, com esta opção de levar 3 centrais, evidentemente que estará a pensar na questão do Danilo ser sempre uma alternativa a uma eventual
castigo, uma lesão. Sabemos que nesta altura também, se analisarmos o que é em termos de setor mais debilitado, poderemos chegar à conclusão, não porque eles não sejam bons, e já o provaram, que é o caso José Fonte e o Pepe, mas são jogadores numa fase da carreira onde terá que haver muitos mais cuidados. Jogadores com 37 anos e com 38 estão propensos muito mais de 3.000 minutos de utilização e cada um o tempo que jogaram esta época. Portanto, será esse o setor onde nós poderemos estar mais fragilizados. A não ser que Fernando Santos regresse àquela forma em que um dos médios joga parte da ala. E estou a pensar, por exemplo, no Bruno Fernandes, que pode fazer o papel que o João Mário fez no passado. Também pode fazer um 4-4-2, como pode fazer dois médios, um 2-1, um triângulo invertido. Portanto, pode fazer isso. Agora a questão dos médios, quem é que vai jogar, se é Danilo, se é João Moutinho pela experiência, se é Palhinha, que acabou muito bem o campeonato. Portanto, é natural que nesta altura possa haver algumas dúvidas. Agora, há jogadores que, estando bem e da forma como acabaram os seus campeonatos, são titulares indiscutíveis nesta seleção. Portanto, isto é muito, nesta altura, estar a supor o que é que pode acontecer e quais serão as opções do Fernando Santos. Mais importante que isso, que é aquilo que o Rui disse e é verdade, esperámos um Portugal diferente daquele que foi o último europeu, muito mais ofensivo, muito mais criativo, não se dando tanto a um bloco mais baixo e se calhar muito mais com bola e com criatividade, porque temos criatividade para isso e temos jogadores para isso. Eu vou desafiar-te a dizeres qual vai ser a dupla de avançados no primeiro jogo com a Hungria. Aliás, vou desafiar a todos, podem ir pensando. Eu posso dizer, eu acho que só vai jogar o Cristiano Ronaldo na frente. Achas que só vai jogar o Cristiano Ronaldo? E Bernardo Silva à direita e o Diogo Jota à esquerda. Eu acho que é a frente que eu acabei de dizer, que é Cristiano Ronaldo, o Bruno Fernandes, um homem muito mais solto, sem espaços livres, que fez isso, sempre a procurar ser o desequilibrador e o homem de ligação, Bernardo Silva de um lado e Diogo Jota do outro. Acho que são estes quatro na frente. Deixa-me dizer que nós já falamos aqui em várias soluções e ainda não incluímos o João Félix, que seria eventualmente, talvez, a nota que distinguia esta seleção em comparação com o passado, no que respeita à qualidade. Eu não estou a dizer que tiro ninguém, eu concordo com o Rui, eu estou praticamente certo que vamos começar com o Cristiano Ronaldo a ponta de lança e depois com o Jota com o Bernardo e talvez com o Jota, embora no lugar do Jota também possa surgir uma outra solução. Então achas que o André Silva, o quarto melhor marcador da Europa, vai ficar? Não, eu disse aquilo que acredito que vai acontecer, não disse aquilo que eu acho que devia acontecer. São coisas distintas. João, qual é o seu palpite? O meu palpite é que o Fernando Santos vai se manter fiel àquilo que fez no último europeu. Eu estou inclinado para abdicar, portanto, tem que ter duas hipóteses. Uma é um 4-2-3-1 com dois pivôs e com o Cristiano mais à frente? Bruno Fernandes. Com o Bruno Fernandes e depois os dois alas, com o Ronaldo na frente. E a outra hipótese que eu inclino bastante, porque o Fernando Santos é muito fiel às suas ideias, as coisas correram bem. Portanto, há uma experiência que foi positiva nesse sentido e, portanto, é muito provável que possa abdicar de um dos alas e jogar com 4 médios centros, porque eles ao fim e ao cabo são jogadores de meio do meio campo, o Sanches, o Bruno Fernandes e portanto todos os outros jogadores que nós temos na nossa seleção são jogadores do meio, são pivôs, são jogadores do centro do meio campo. E, portanto, criar uma equipa forte, robusta e que aproveita a velocidade do Ronaldo e do Bernardo Silva ou do Jota, um dos dois. Portanto, essa é uma possibilidade que eu não ponho de fora absolutamente nada. Vamos então avançar para Sérgio Conceição e Bruno. Se estivéssemos a conversar segunda-feira, estávamos quase a dizer que o Sérgio Conceição ia ser apresentado em Itália. Pelo menos eram essas as notícias que chegavam de Itália e que foram também, acabaram por ter eco em Portugal. Hoje, quinta-feira, de repente tudo mudou, Sérgio Conceição e afastou-se a ideia de ir treinar para a Itália e aparentemente haverá já um entendimento entre Sérgio Conceição e Jorge Nuno Pinto da Costa para renovar esse contrato e diz-se por 5 milhões limpos por época. Okay, achas que é especulação? É muito dinheiro? Ou pode ser mesmo assim? Não pode. Não pode. Seria o maior contrato que alguma vez se pagou no futebol português, superior até àquele que Bruno de Carvalho ofereceu e pagou a Jorge Jesus. Não creio que os valores sejam esses.
pouco mais de metade, creio que eventualmente será o valor mais correto, e creio que se justifica... Mas todas as notícias apontam nesse sentido. Não estou totalmente certo que todas o digam, mas é verdade que boa parte delas foram nesse sentido, mas eu acho que não estão corretas, é a minha opinião. Creio que é um valor mais baixo, claramente mais baixo. Nem o Futebol Clube do Porto teria... inconfortável para o futebol nacional e para o Futebol Clube do Porto, no caso. Claro. Mesmo há aqui uma questão de justiça, porque de alguma forma o Sérgio Conceição salvou o Futebol Clube do Porto quase da bancarrota. Não há outra forma de olhar para isto. Se analisarmos as 4 épocas que ele teve à frente do Futebol Clube do Porto, já nem vou contar no facto de ele ter evitado o Penta e tudo mais que ele conseguiu, os 2 títulos nacionais, as restantes conquistas, mas aquilo que ele garantiu em termos de encaixe financeiro, em resultado da presença em 3 dessas épocas na Liga dos Campeões, num valor muito superior a 200 milhões de euros, serviu para... não vou dizer resolver, porque não creio que o problema financeiro do Futebol Clube do Porto seja resolvido, mas serviu claramente para atenuar muitíssimos os estragos. O Futebol Clube do Porto estava numa situação muito periclitante, estava sob vigilância, aliás, ainda está, mas com a perspectiva de deixar de estar, e tem que agradecer isso a Sérgio Conceição. E eu creio que esse lado também tem que ser tributado ao técnico portista, para além de uma forma de jogar que foi de acordo às suas ideias e que teve resultados, potenciou os jogadores valem claramente mais ao longo destes anos do que valiam antes de Sérgio começar a trabalhar com eles, conseguiu ainda um encaixe milionário em termos de transferências, também é resultado do trabalho de Sérgio Conceição, e eu creio que é da mais inteira justiça essa recompensa, esse aumento no ordenado, que será substancial, mas não será, creio eu, de molde a atingir os valores que tu referiste. Eu creio que todo este processo... Eu perguntei. Todo este processo mostrou que, nesta altura, o Futebol Clube do Porto precisa mais do Sérgio Conceição do que o Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto. Isto independentemente de ele gostar do clube, de ele se sentir bem, mas creio que esta demora também mostra que ele esteve à espera de que surgissem outras possibilidades. É exemplo do que aconteceu no final da época passada, já importa dizê-lo. E a verdade é que não surgiu aquilo que ele estava à espera. O Nápoles poderia ser uma saída, mas o Nápoles acabou por ficar fora da Liga dos Campeões. E achas que isso fez a diferença? Pode ter feito, embora verdadeiramente nunca tenha chegado a haver um contacto entre o Presidente do Nápoles e o Sérgio Conceição. Mas houve contactos através de outros protagonistas, e não deixa de ser curioso que o Presidente do Nápoles desmentiu a possibilidade da contratação do Sérgio, dizendo que queria um treinador italiano, e de imediato foi desmentido por um dos principais jornalista de um dos principais e mais bem informados jornais italianos, dizendo que a informação tinha vindo do próprio Presidente. Portanto, alguma coisa houve, como é evidente. Eu creio que o Sérgio Conceição, para além do reforço que me parece justo, ordenado, vai reforçar ainda mais a sua posição. Isso já tinha acontecido na renovação anterior, onde ele tinha ganho poderes, designadamente no que diz respeito à própria comunicação. É nessa perspectiva que o Rui Cerqueira toma conta daquele pelouro. Ele ganhou poderes também no que diz respeito à equipa B, e creio que desta feita ele vai ter ainda mais poder, designadamente para reclamar reforços ao nível do que ele considera essencial, ao contrário do que aconteceu durante todo este período. Ele vai ter já a PP, que vem com um ano de atraso, porque ele já o queria no ano passado. O jogador brasileiro. Fala-se em Eustáquio e em Bruno Costa, neste caso um regresso, mas eu creio que ele estará a olhar com maior ambição para a abordagem ao mercado, e nesse aspecto creio que será uma mudança substancial também no que diz respeito ao passado mais recente do Futebol Clube do Porto. João, o Bruno já aqui tocou nessa ideia, mas era o que eu queria perguntar. Isto é melhor para o Porto ou é melhor para Sérgio Conceição, este negócio da possível renovação? Bem, no respeito às renovações dos treinadores, parece que dá uns tempos a esta parte, ter o treinador mais bem pago, ou pelo menos aquele que em termos públicos, portanto, se faz a promoção do ser o treinador mais bem pago, e parece a mim que é o primeiro título que os clubes têm, portanto, antes de começar as épocas, esse é logo o primeiro título. Agora, no respeito ao Sérgio Conceição, eu penso que ele corre mais riscos do que o Futebol do Porto, na minha opinião.
Acho que a nível desportivo é arriscado, portanto, podia sair na hora certa, por cima, e é evidente que não quer dizer, que nem significa que não possa, na mesma, vir a sair por cima. Agora, o Sérgio Conceição, ou os dirigentes do Porto, é evidente que têm que conceder ao jogador mais alguns elementos portanto, jogadores tarimbados, há jogadores de classe que não ofereçam dúvidas a ninguém. E isso parece a mim. No respeito àquilo que é positivo para o treinador e para o clube, que é positivo para as duas partes, é realmente todo o mundo, portanto, todos eles se conhecem muito bem, portanto, não haverá nenhum treinador no futebol português que conheça, portanto, a sua equipa tão bem como o Sérgio Conceição conhece, e os membros do clube em si, como o Sérgio Conceição e o Porto também se conhecem mutuamente, de maneira que não podemos prever o que é que pode ser o futuro deste casamento, não é? Ou a continuação deste casamento, mas a ideia que eu tenho é que realmente o Sérgio Conceição tem feito um grande trabalho no futebol do Porto, ainda este ano tornou a fazer um grande trabalho no Porto, porque conquistou concretamente um título, embora o juiz diz que é um título da época passada, quer dizer, não é um título da época passada, foi este ano. Portanto, ganhou a Supertaça, ganhou outro título que é ser apurado automaticamente para a Liga dos Campeões, que é um título que, em termos financeiros, muito importante, e ganhou também, fez uma excelente prova a nível europeu. Portanto, eu acho que acabou por ser uma época bem positiva para o Sérgio Conceição e para o Futebol Clube do Porto. No entanto, acho que o Porto tem que realmente reforçar a sua equipa, tem que meter mais 3 ou 4 jogadores de reconhecida categoria para poder continuar a ter o mesmo nível futebolístico que tem tido nos últimos anos. Rui, Sérgio Conceição foi durante algum tempo, os analistas diziam muitas vezes que era injustiçado. Passa a fazer-se justiça com este novo contrato reforçado e com esta forma de dar mais também poder ao treinador? Creio que sim. Aliás, o Bruno falou em algo que me parece absolutamente determinante e que é extremamente também importante para aquilo que é as finanças do Futebol Clube do Porto. É que Sérgio Conceição, graças ao seu trabalho, conseguiu um encaixe só em termos de receitas de Liga dos Campeões acima dos 200 milhões de euros. E isso é absolutamente brutal, para além da valorização que conseguiu com vários jogadores e a forma como foi reinventando plantéis, tendo em conta até o Futebol Clube do Porto, ao contrário do que era habitual, ir perdendo de época para época jogadores em final de contrato. E esse aspecto também me parece importante. Conjugando todos esses fatores, eu creio que o Sérgio Conceição está na história do Futebol Clube do Porto ao mesmo nível de José Maria Pedroto, de Artur Jorge e de José Mourinho. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Olhando para o período que o Futebol Clube do Porto atravessou nestes sim, é o período mais difícil anos, destes 35, 40 anos quase da gestão Pinto da Costa, e creio que sim, que é feita justiça. Creio também que... Com uma equipa com menos qualidade. muito menos qualidade. Isso só abona a favor dele. É verdade, mas isso só abona a favor dele. Agora, ele pegou em alguns paus de vassoura e fez dele jogador. Sem dúvida alguma. Também há um processo que me parece importante, que é o de aproveitar mais ainda os jogadores que vêm saindo da formação do Futebol Clube do Porto. Eu creio que olho para a equipa do Futebol Clube do Porto e acho que a equipa pode crescer muito em termos de jogo exterior, se tiver laterais com outro tipo de qualidade em termos de tomada de decisão. E acho que esse aspecto é extremamente importante para ser um futebol do Clube do Porto muito mais agressivo na chegada às zonas de finalização, e creio, tendo aqui ao lado aquele que é para mim o melhor avançado português da década de 90, a qualidade dos avançados extra Taremi deixa muito a desejar em relação àquilo que é a história do Futebol Clube do Porto. Domingos. Não, eu já o disse e foi a minha finta de hoje, mesmo para falar nisto, porque aquilo que aconteceu, não se sabe se foi um volte-face, porque nunca se sabe se realmente houve interesse ou não dos árabes e do Nápoles, mas a verdade é que, pelos vistos, o Sérgio vai continuar, mas eu diria que é uma continuidade, mas com mudança. E digo isto porque não nos podemos esquecer que saiu aquele jogador que durante estes 4 anos foi a referência desse Futebol do Porto. Foi o Marega. E portanto, quando eu digo que vai ter que haver mudança, porque
além de já termos falado nisso, que realmente a qualidade não é tão abundante no Futebol Clube do Porto, são poucos os jogadores e contam-se pelos dedos aqueles que realmente, em termos de criatividade, em termos de relação com a bola, tecnicamente, que são mais evoluídos, mas a verdade é que esta continuidade do Sérgio, se calhar tem como exigência também isso, o reforço no plantel em jogadores, não tanto em quantidade, mas se calhar mais em qualidade, porque o Futebol Clube do Porto precisa disso, precisa de laterais melhores, precisa de médios mais ofensivos. O Futebol Clube do Porto, lembro-me, durante muitos anos teve sempre médios que se destacaram de uma forma e onde o Futebol Clube do Porto fez encaixes financeiros muito altos. Estou-me a lembrar de Deco, de Lutz ou de João Moutinho. Portanto, esse estilo de jogador, essa característica de jogadores, o Porto não tem neste momento, portanto, e é natural. Está para chegar um deles. Vamos ver. O PP pode, sim, pode essas características. Embora não seja exatamente um médio, mas pode fazer... Mas, Bruno, terá que haver mais soluções. E pegámos ainda há pouco num caso, por exemplo, de um lateral direito, o Manafá, quando o Sérgio não tinha o Manafá, ou optava por colocar o Corona, ou, nesta última fase, até João Mário. O que isto quer dizer? Tinha lá um lateral, que era o Carraça, que não jogou. Portanto, logo aí, algo aconteceu para que... Mas o Carraça não foi um pedido do Sérgio Conceição. Pronto, mas aí já estamos a entrar noutra questão, por isso é que eu te estou a dizer, a continuidade também passa, se calhar, muito por aí, pela exigência que ele tem que fazer, no sentido de reforçar. Claro. Uma coisa é certa, o Porto tem que mudar para ganhar, porque... É isso. Vamos ter mais tempo para falar do Porto e de Sérgio Conceição e também dos reforços da equipa. Agora, João, vamos olhar a final da Taça de Portugal, a vitória do Sporting de Braga perante o Benfica de Jorge Jesus. Carlos Carvalhal já disse que se terminasse a época, ou se terminasse a carreira, aliás, se tivesse que deixar de treinar, que acabava e deixava o futebol realizado. Jorge Jesus assumiu que a responsabilidade no limite é dele. Como é que fica este Sporting de Braga com Carlos Carvalhal e com este desfecho da época, e como é que fica o Benfica, Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira? Bem, aquilo que eu penso é que é realmente, no que respeita a esta final, digamos que foi o culminar de uma época super negativa, portanto acabou por ser negativa em todos os aspectos. O Benfica, portanto, em tudo aquilo que entrou, falhou, desde a possibilidade de entrada na Liga dos Campeões, portanto, até ao último jogo da época, que foi a final da Taça. Essa final da Taça, o Jesus fez um grande bluff, portanto, sobre a questão a tentar enganar o Braga e o Carvalhal no que respeita à impossibilidade da utilização do Vertonghen. Não sei qual era não sei porquê. A verdade é que, portanto, porque tinha na mente continuar a apostar numa defesa a 3. Quando eu lembro perfeitamente que o melhor período do Benfica foi o início da época, exatamente como a defesa a 2, com o Vertonghen e o Otamendi no início do campeonato, onde o Benfica fez excelentes jogos. Depois, com a vinda do Lucas Veríssimo, portanto, alterou o seu sistema de jogo. Portanto, começou a haver, digamos, a moda do Amorim e o Sporting em Portugal com a sua defesa A3, e não sei se foi por isso ou não, mas a verdade é que o Benfica nunca mais, durante a época, nunca mais se encontrou, andou ali muito hesitante sempre entre a defesa A2 e a defesa A3. Depois há outra coisa muito importante, uma defesa A3, o último homem da defesa A3, que é neste caso, normalmente foi o Otamendi, é um livro portanto, por talento, por nascimento, é mesmo assim, são as características dele. O Vertonghen não, e o Vertonghen jogou a final da Taça como livro, e é evidente com umas dificuldades enormes, e o Benfica, na verdade, veio a pagar caro, portanto, essa situação. Depois o jogo complicou-se e teve o Pizzi, que é para mim o grande jogador do Benfica, do meio campo para a frente. Foi a opção que o Jesus encontrou para retirar da equipa. Continuou com uma defesa de 3 e, portanto, quando se previa que pudesse voltar a jogar num 4-4-1 e, portanto, colocar a equipa com os melhores jogadores, os mais experimentados,
portanto, e com menos espaços, com menos buracos abertos como passou a ter, não é? E é evidente que este jogo, em termos de imagem, embora devemos dizer que houve um lance que marcou o jogo, que foi o lance da expulsão do guarda-redes do Benfica, portanto, marcou o jogo e negativamente para o Benfica, e na verdade, mas aquilo que veio também é verdade, que durante o campeonato o Braga ganhou no estádio das Antas com 10 jogadores, portanto, e houve outros jogos também em que Sporting equipas... em Braga. Como? O Sporting em Braga. O Sporting em Braga, exatamente. Portanto, nós não estamos a falar aqui de que realmente estamos a falar de duas equipas totalmente diferentes, e depois tudo aquilo que foi coisas que realmente aconteceram estranhas. Por exemplo, o Darwin aparece no final da época no último jogo, joga o último jogo e vai ser operado. Então, quer dizer, este jogador, qual é a diferença entre o Darwin e quando tem o Gonçalo Ramos, que é um jogador com potencial enorme, que está... Diga? E este para concluir, que é para ouvirmos aqui o Sim, Bruno. portanto, exatamente, o Gonçalo Ramos. Não se consegue perceber estas tomadas de posição. Andaram já com um jogador lesionado quando tem um jogador da mesma idade, que é um talento, que tem um futuro enorme, e ficou para trás, portanto, jogando antes com um lesionado. Portanto, são coisas que às vezes as pessoas não se consegue perceber, e portanto só os próprios é que podem explicar o porquê das situações. Bruno, há aqui uma crise instalada no Benfica também, confirmada com a final da Taça de Portugal. Hoje há fortes críticas de Noronha Lopes a Luís Filipe Vieira, ao Presidente, a tudo o que perspectivou também para esta época. Está instalada a crise, como é que se vai ultrapassar? Pois é uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta, mas de facto o diagnóstico é muito fácil. O Benfica acaba de terminar uma das piores épocas da sua história. Isto atendendo aos resultados, à falta de resultados, e também atendendo ao investimento que foi feito, quer na contratação de treinador, quer em termos de reforços, quer em termos orçamentais, que era o maior orçamento do futebol português. Portanto, foi uma época completamente desastrada, como o Noronha Lopes, na entrevista que referiste, disse. Creio que o Luís Filipe Vieira está numa situação, está numa encruzilhada, porque ele de facto não pode despedir o treinador, porque ele está ligado a ele de forma umbilical. A derrota de Jorge Jesus será também a derrota de Vieira, portanto, e para além do impacto que seria em termos financeiros despedir um treinador que é, nesta altura, o mais bem pago, pelo menos até a confirmação da renovação do Sérgio Conceição. Eu creio que aquilo que aconteceu em Coimbra foi a confirmação, a consagração, por assim dizer, com a vitória na Taça de Portugal, de uma equipa com uma ideia de jogo que é talvez a mais vanguardista e, na minha opinião, é mais contagiante que o futebol português teve nos últimos tempos, frente a um Benfica treinado por um treinador que tem sido campeão dos alibis e voltou a sê-lo no final do jogo, independentemente da interpretação diferente que possa ser dada à expulsão do Elton. O João Alves lembrava bem que o Braga já lidou com isso quando o Borja, se não estou em erro, foi expulso ao minuto 34 e mesmo assim ganhou as meias finais ao Foco do Porto, numas meias finais jogada a duas mãos. Creio que isto foi também a vitória de um projeto, de um Sporting de Braga que gasta claramente menos do que os principais opositores e que acabou por servir um prémio justo para aquilo que o Braga fez durante toda a temporada, quer a nível interno, durante 2/3 do campeonato, quer a nível das provas europeias. Não, ia só chamar a atenção para o Bruno, que o Braga também teve uma fase, atravessou um momento, o Braga chega a esta final sendo o menos favorito, em função daquilo que tinha sido os últimos jogos. O Benfica é muito mais favorito. Dois meses antes o João falou e é verdade, a expulsão acaba por ditar o jogo. Há erros que cometeu o Benfica, que foi durante esta época, na minha opinião, foi a defesa que foi o calcanhar daqueles esta época do Benfica. Cometeram demasiados erros. Os erros do guarda-redes só acontecem por causa da profundidade e da dificuldade que esta defesa tem em controlar a profundidade. Muito bem, Domingos. Foi isto que aconteceu. E agora, eu vi o jogo, como tu viste lá, o Benfica entrou melhor, mais autoritário, mas a verdade é que essas debilidades foi que acabou por ditar o resultado. Rui.
Para concluir, o Benfica. Eu acho que a análise que foi feita é perfeita. Eu acho que o Sporting de Braga trabalhou muito bem este jogo. Concordo com o Domingos, o Benfica entrou mais impositivo. Há um erro crasso, que é a expulsão do Elton Leite. Para mim é um erro crasso, mas nada no futebol diz, não há nenhuma regra que faz com que a equipa que joga com 10 jogadores tenha que perder o jogo diante de uma equipa que joga com 11 jogadores. E os especialistas dividiram sobre esse erro crasso. Sem dúvida. A interpretação foi diferente. Sem dúvida, claro. Mas para mim eu estou a dar só a minha opinião. Agora, isso não invalidava que o Benfica tivesse feito outro tipo de jogo. De resto, aquilo que me pareceu foi aqui tocado. Eu creio que o Carlos Carvalhal é extremamente sagaz. Há um momento, desculpa Rui, há um momento que, na minha opinião, deve ser falado, que é a questão da substituição. Acho que teve um impacto muito grande na equipa. Concordo. A saída do Pizzi. Capitão de equipa sair naquele momento teve um impacto muito grande. Mas, sobretudo, salientar-te o assalto à profundidade que o Braga faz e, para mim, um erro de Jorge Jesus, mais um ao longo desta temporada, que foi alterar todos os jogadores do setor defensivo. Ou seja, quando Rubén Amorim nunca mexeu em Coates e até apostou num canhoto, que é o Gonçalo Inácio, à direita, foi para manter sempre o Coates no centro. E o Jorge Jesus, ao invés, tirou o Otamendi do centro para passar para o centro-direita. E eu creio que isso não beneficiou em nada ao Benfica. Vamos terminar com o Sporting, nem que seja por um minuto. O Sporting campeão nacional, que está em águas tranquilas, pelo menos por agora, Bruno. Esta época que termina com a conquista do título, onde tudo está tranquilo, o Sporting foi recebido na Câmara também, foi reconhecido todo o mérito também na conquista deste campeonato. Mas o que é que vem aí? O reverso da medalha? Serem jogadores? Essa é a grande questão. É perceber se o Sporting está preparado para não ter que lidar com outros Jesus, seja ele 19 anos ou à volta disso. Aquilo que se vai percebendo é que o Sporting não quer fazer nenhuma revolução, quer manter a mesma linha, quer eventualmente algumas contratações, alguns reforços pontuais, fala-se no Edwards. E o Rubén Amorim vai conseguir isso, vai conseguir essa firmeza para que não saiam as pérolas do plantel? Não, uma delas é praticamente certo que vai sair, o Nuno Mendes, e creio que é por vontade do próprio Sporting, que precisa de vender pelo menos um jogador, e se conseguir pelos valores que estabeleceu, vamos ver o que é que diz o mercado, e eventualmente o Sporting poderá depois dar os tais reforços que o Rubén Amorim considera necessários para tornar a equipa mais competitiva, porque o campeonato do próximo ano irá ser mais duro para o Sporting, porque os adversários vão estar mais bem preparados, não tenho a menor dúvida. É sempre assim à quinta-feira, discutimos futebol com quem sabe. Obrigada, João Alves, Rui Malheiro, Domingos e Bruno Prata. Marcamos encontro para a próxima semana. Será o último grande diário desta época, mas obviamente contamos consigo aí desse lado. Até lá, tenham uma ótima semana. Muito boa noite.